Se você clicou nesse vídeo, com certeza você já teve aquela sensação de que você está orando, pedindo, esperando uma resposta de Deus, mas parece que nada muda. E talvez o problema não seja que Deus não está te ouvindo. Talvez é porque exista algo dentro de você que ainda precisa ser transformado antes de você viver aquilo que você tanto pede em oração. Às vezes a gente pensa que essa demora significa abandono, mas não é isso. Deus não nos abandona nunca. Existem processos que acontecem antes da promessa. E a Bíblia está cheia dessas histórias de pessoas que passaram por processos antes de viver aquilo que Deus tinha preparado para elas. Lembra de José? Ele recebeu sonhos sobre o futuro dele, mas entre o sonho e aquilo se cumprir, ele passou por rejeição, foi vendido pelos próprios irmãos, foi preso e existiu um longo processo até ele chegar no lugar que Deus tinha preparado. Davi foi ungido rei muito antes de ocupar o trono. Existia uma promessa sobre a vida dele, mas ainda havia um processo entre a unção e o reinado. Moisés também passou anos no deserto antes de voltar para cumprir a missão que Deus tinha para ele. Se percebe, o intervalo entre a promessa e o cumprimento não significa que Deus tenha esquecido deles ou de você. Existe um processo acontecendo e talvez você esteja vivendo exatamente essa parte agora. Antes de continuar, eu queria muito te pedir uma coisa. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, por favor. Esse canal é novo e isso me ajuda muito. Se você também puder curtir o vídeo ou comentar alguma coisa, ajuda muito ao YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Inclusive, o YouTube me mostra que mais de 97% de pessoas que assistem os meus vídeos ainda não são inscritas no canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, não custa nada, se inscreve aqui embaixo, por favor. Agora sim, vamos pro vídeo. Pensa comigo. Talvez você esteja olhando para essa espera e pensando, por Deus, por que que isso ainda não aconteceu? Mas você devia se perguntar, que Deus está trabalhando em mim enquanto eu espero? Porque às vezes você está pedindo uma nova fase, mas continua presa a pensamentos e comportamentos e medos de uma fase que você quer deixar para trás. Você está pedindo para Deus mudar as circunstâncias enquanto Deus está trabalhando primeiro em você. E esse trabalho nem sempre é mudar o que está acontecendo do lado de fora. Às vezes é mudar a forma como você se enxerga, o que você aceita, aquilo que você acredita sobre você mesma. Porque se você continua se enxergando como uma mulher que não consegue, que não merece, que precisa aceitar pouco, uma nova oportunidade pode até chegar, mas você não vai ter coragem de segurá-la. E é por isso que esse processo é tão importante. Deus não quer apenas te levar para um lugar novo, Ele quer também te transformar como pessoa, como mulher, para você chegar lá. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante de você entender. Deus não está apenas interessado em te dar aquilo que você pede. Ele também está interessado em cuidar de você durante o caminho. Às vezes você olha para uma porta fechada e pensa que Deus está te impedindo de viver alguma coisa, mas você não consegue enxergar o que Ele consegue enxergar. Talvez aquela porta esteja fechada porque ela está te protegendo de algo que você ainda não consegue perceber. Talvez aquele não esteja te livrando de uma dor que você ainda nem conhece. Talvez aquela espera esteja te ensinando a confiar nele, mesmo que você ainda não entenda o que está acontecendo. E é aí que entra a fé. Confiar em Deus não é só quando ele responde do jeito que você queria, mas também quando ele diz espera. Provérbios diz: confie no Senhor e em todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha a profundidade disso. Confiar mesmo quando o teu entendimento diz que deveria ser diferente. E se tem uma história que mostra isso muito bem, é a história de José. José recebeu sonhos de Deus sobre o futuro dele. Mas olha o que aconteceu depois. Os próprios irmãos o rejeitaram. Ele foi vendido como escravo. Acabou sendo preso por uma situação que sequer ele tinha provocado. Imagina estar vivendo aquilo tudo e pensar: Deus, mas o Senhor não me mostrou um propósito, então por que que eu estou passando por tudo isso? Se José olhasse apenas para aquela fase, provavelmente ele não entenderia absolutamente nada. Mas aquilo que parecia estar afastando José do seu propósito fazia parte do caminho que o levaria até lá.
Ele não sabia como que a história terminaria. Ele só sabia o que ele estava vendo naquele momento. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você está olhando para uma situação que parece não fazer sentido, enquanto Deus está enxergando uma história inteira que você ainda não consegue ver. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis da fé. Continuar acreditando que Deus está cuidando de você quando você não consegue perceber nada acontecendo. Porque quando Deus não responde no tempo que a gente gostaria, a nossa primeira tendência é acreditar que Ele está distante. Mas o silêncio não significa ausência. Deus pode estar trabalhando em coisas que você ainda não consegue enxergar. Deus está trabalhando em coisas que você ainda não consegue enxergar. Ele está preparando caminhos, fechando portas, mudando as pessoas na sua vida, mudando as circunstâncias e principalmente cuidando de você enquanto tudo isso acontece. A gente quer respostas imediatas sempre, né? Quer saber o quando, o como, o porquê, mas Deus nem sempre mostra o caminho inteiro. Às vezes ele só pede que você confie no processo, no próximo passo. E é aí justamente que a sua fé está sendo construída. Não quando tudo está dando certo, mas quando você ainda não consegue entender e mesmo assim escolhe continuar confiando. Mas então o que fazer quando a resposta não chega? Primeiro, continue orando, mas não ore apenas pedindo a Deus que Ele mude a sua situação. Peça também sabedoria para entender o que Ele está querendo te ensinar nesse processo. Segundo, faça a sua parte. Fé não significa ficar parada esperando. Se você está pedindo uma oportunidade, se prepare. Se você está pedindo uma mudança, comece a mudar. Se você está pedindo uma nova fase, comece a construir o espaço para ela. E terceiro, não deixe a espera fazer você desistir daquilo que Deus colocou no seu coração, porque esperar em Deus não significa cruzar os braços, significa continuar caminhando mesmo sem saber exatamente quando a resposta vai chegar. Então, se você está vivendo uma espera hoje, eu quero que você pare de enxergar esse período como um tempo perdido. Talvez você ainda não esteja vendo a resposta, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Continue fazendo a sua parte, continue orando, continue se preparando, continue confiando em Deus, porque a demora não significa abandono. Às vezes existe um propósito no processo que você só vai conseguir entender quando você olhar para trás. E quando você olhar para trás, talvez perceba que Deus não estava apenas preparando aquilo que você pediu, Ele estava preparando você para receber talvez algo muito maior do que você sequer imaginou. Então não desista, porque ainda não aconteceu. Confie no tempo de Deus, confie no processo e principalmente confie nele. Talvez a sua oração ainda não tenha recebido um sim, porque a história ainda não terminou. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que também está vivendo um tempo de espera. E comenta alguma coisa aqui embaixo, porque isso me ajuda muito ao YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Principalmente porque esse é um canal iniciante. Então é isso, te espero no próximo vídeo e tchau!